E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geomaster. Eu sou o Jonathan e hoje vamos dar continuidade a mais uma videoaula sobre programação no SQL Server. E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem, espero também que estejam gostando muito dessa sequência de videoaula. E hoje vamos falar sobre mais uma procedure, que vai ser a procedure relacionada à tabela de despesas. Essas procedures da tabela de despesas e também das receitas vão ser procedures que vão ser divididas em mais de uma videoaula. Por quê? São procedures grandes que vão demorar mais tempo para serem implementadas e também serem testadas. Eu vou dividir em três partes. Primeiramente, nessa videoaula de hoje, eu vou mostrar a procedura que vai fazer a opção de salvar ou editar uma despesa e, posteriormente, eu vou fazer a de exclusão e a que vai fazer a listagem também das informações. Tá ok? Vamos lá para o Manager agora para a gente ver na prática como que funciona essa procedura de salvar as despesas. Vamos lá comigo. Aqui então, com o Manager Studio aberto, vamos dar início à nossa procedura de salvar as despesas. Estou aqui com essa estrutura pronta, onde ela vai ter a estrutura básica, de criação da procedure, com o nome da procedure, onde a gente vai adicionar os parâmetros também referente a essa procedure. Vamos ter aqui o try catch, que é no caso uma estrutura padrão, em caso de erros que podem ocorrer, e também uma estrutura de transação, Para quem se lembra, transação é ali caso ocorrer algum problema na nossa lógica, na nossa execução do código, a gente vai garantir que tudo que for feito, vamos dizer assim, em parte, seja revertido e a gente mantém a integridade dos nossos dados. Em uma execução onde é feita várias manipulações, por exemplo, eu posso ter vários inserts, vários updates, alguns deletes, isso tudo junto em uma mesma execução. Caso alguma coisa der erro em alguma parte, o que foi feito, ele é desfeito, para não ocorrer de estar executando comandos em partes dentro de uma estrutura de código. Então, vamos utilizar aqui essa estrutura. Temos o begin try, o end try, begin catch, end catch, o que foi mostrado também nas últimas videoaulas. E agora, então, a parte da transação, onde aqui dentro do begin transaction e até o commit, a gente vai colocar a estrutura do nosso código, e caso ocorra algum problema, vai cair no catch, e a partir aqui do catch eu posso fazer o rollback, se caso houver uma transação em aberto. Assim que abrir uma transação, caso der sucesso, eu faço o commit para fazer a confirmação de todas as manipulações, e caso der erro, eu faço o rollback, que aí eu reverto tudo que foi feito até o momento. Beleza. Então, vamos dar início. A nossa procedure, como é a procedure de salvar, ela vai ser SP salvar despesas. Despesas. Isso. Agora, a gente precisa estar verificando quais são os parâmetros necessários para essa procedure. Levando de base, por exemplo, a procedure de contas, a gente sempre iniciou com o PK do registro, que no caso é o nome da nossa tabela. Então, vai ser @PK despesas, que é do tipo inteiro. Vamos ver aqui agora a sequência de outros parâmetros que vão ser necessários nessa procedure. Bora lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar a minha tabela, vou dar um Alt F1, só para me ver quais informações, quais colunas aquela tabela possui e quais delas também eu vou estar fazendo a manipulação. Então, temos o PK, depois ficar usuários, eu vou copiar aqui para ficar mais rápido, para a gente estar fazendo a implementação. Copiei o nome das colunas, agora eu somente vou implementar com @ e depois com o tipo de cada uma dessas colunas, que no caso vai virar os parâmetros da nossa procedure. Beleza, ficar usuários também é do tipo inteiro. Depois vai ficar despesas, que também é do tipo inteiro. Caso tenha alguma desses parâmetros que não vão ser utilizados nessa procedure, depois a gente faz a remoção depois de definir tudo. Beleza? Ficar despesas fixas também é do tipo inteiro. Vou colocar a vírgula aqui também para já ir organizando melhor. Ficar contas é inteiro. Descrição é um varchar 150. Valor, um numeric 18.2. Data de vencimento, datetime. Data de pagamento, datetime. Detalhes é um varchar max.
status despesa é um inteiro. Beleza. E inicialmente, aqui seria os parâmetros da nossa procedure. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar um pouco de o que essa procedure vai ter que fazer. É claro, além de salvar, né, de editar no registro e também criar outros. Em questão de despesas, a gente vai ter alguns tipos de despesas específicos, que é o quê? Vamos ter a despesa simples, que nesse caso, no momento que o usuário fazer a inserção, vai inserir somente o registro na tabela. Vamos ter a despesa parcelada. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu posso estar definindo uma quantidade X de vezes que uma despesa vai ser parcelada. Vamos supor que eu comprei um tênis parcelado, né? Esse tênis tem um valor total de R$1.000 e eu vou fazer o parcelamento dele em 10 vezes. O sistema, no momento de você cadastrar essa despesa, ele vai conseguir identificar o tipo de despesa que você selecionou, que no caso, como é parcelada, você vai informar qual seria o número de parcelas que vão ser repetidas, e nesse caso o sistema ele vai gerar a quantidade X de parcelas, levando de base o valor total que você inseriu, fazer todos os cálculos e cadastrar mês a mês até a sua finalização. Então é nesse intuito da despesa parcelada. Depois temos a despesa repetível, que é o que? Eu vou informar uma quantidade X de meses, por exemplo, que aquela parcela, que aquela despesa vai se repetir. Diferentemente da parcelada, nesse caso, a despesa, o valor dela se repete mês a mês. Então, se eu definir uma despesa com valor de R$200, que ela vai se repetir em 10 vezes, então vão ser 10 vezes de R$200. Agora, se é uma despesa parcelada, eu informo o valor dessa despesa total sendo R$200 e está parcelada em 10 vezes, vão ser 200 dividido por 10, que vão dar 10 parcelas de R$20 cada uma. É nesse sentido aí. E depois eu tenho a despesa fixa. A despesa fixa é uma despesa que eu não sei qual que é a data final dela. Então, a partir do momento que eu fizer o cadastro, mês a mês, o sistema vai ter que conseguir me listar aquela despesa. É claro que pode chegar um determinado momento que a partir daquela data, né, aquela despesa não mais existe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou poder excluir aquela despesa, ela não vai ser gerada mais nos meses à frente, somente nos meses anteriores que foram geradas, foram pagas, né? E assim por diante. Então, diante disso, eu preciso também passar para essa procedura aqui um parâmetro que vai me definir qual que é o tipo da minha despesa, se ela é simples, parcelada, repetível ou fixa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar outro parâmetro para essa procedura que vai ser o tipo de despesa. Vai ser um varchar des. Ok. Então, dentro desse parâmetro aqui, vai ser definido para mim qual que é o tipo, se é simples, parcelada, repetível ou fixa. Ok. E como a gente falou que em questão da parcelada e a repetível, eu preciso passar para o sistema a quantidade de vezes que aquilo vai acontecer, eu vou passar um novo parâmetro. Quantidade de parcelas, que vai ser do tipo inteiro. Ok, então vamos analisar aqui agora quais parâmetros vão ser totalmente necessários, né? E se existe algum deles que não vão ser mais necessários. PK despesa eu preciso, FK usuários eu preciso também para estar definindo a qual usuário aquela despesa pertence. O FK despesa. Esse FK despesa aqui eu não vou precisar dele passar como parâmetro não. Por quê? Vai ser um dado, né, uma informação, que ela vai ser definida dentro aqui do corpo da minha procedure. Que no caso, essa coluna FK despesas, que no caso é a terceira coluna aqui da nossa tabela, ela vai ser gerada, ela vai ser manipulada, né, ela vai ser definido um valor para ela no momento que a procedure estiver em execução. Então eu vou tirar esse parâmetro aqui. FK despesas fixas também vai funcionar da mesma maneira. Eu não preciso passar como parâmetro, logo, essa informação que ela vai ser definida dentro do corpo da minha procedure no momento que ela estiver em execução.
Então eu vou remover. FK de contas eu preciso para saber a qual conta aquela despesa pertence. A descrição é necessário, o valor necessário, data de vencimento também. Data de pagamento é necessária. Por exemplo, no momento de editar uma despesa, eu posso trocar a data de pagamento. Então, é necessário. Detalhes também. O status de despesa também, que seria para me definir se aquela despesa está paga ou não paga, por exemplo. E o tipo de despesa, a quantidade de parcelas, foi o que a gente definiu nesse momento aqui. Ok? Então, vamos começar pela despesa simples. Lembrando, na última videoaula sobre a procedura de contas, como que foi a lógica que foi escolhida para definir quando uma despesa está sendo inserida ou quando a despesa está sendo editada. É relacionado ao PK da despesa. Quando eu passar esse parâmetro aqui como 0, quer dizer que eu estou incluindo o registro. Se eu passar maior do que 0, quer dizer que eu estou editando. Beleza? Então, nesse caso, eu vou começar. Se PK despesa for igual a 0, eu vou fazer algo. BegInEnd. Só que tem um porém. Como nesse caso aqui eu tenho 4 tipos diferentes de despesas, ao momento de incluir uma despesa, eu também preciso saber qual que é o tipo dela. Logo, eu vou fazer aqui, end, tipo de despesa foi igual a simples. Aí eu vou fazer algo. Aí eu entro dentro do meu BegInEnd. Então, também eu vou aproveitar aqui, também vou começar a montar a estrutura dos outros tipos de despesa. Vamos copiar e colar aqui, que vai ser mais fácil. E else BegInEnd. Beleza. Então, o que vai acontecer aqui? Primeira, despesa simples, depois despesa parcelada, despesa repetível, despesa fixa e, por fim, aqui vai ser a edição de despesa. Então, vamos lá. Caso o meu PK da despesa for 0 e o meu tipo de despesa for simples, BegInEnd, né? Aqui eu vou estruturar no meu código. Caso o PK da despesa for 0, que quer dizer que eu estou incluindo o registro, e o tipo de despesa for parcelada, aqui vai estar a minha estrutura de código. Caso for repetível, vai estar aqui dentro. Caso for fixa, vai estar aqui dentro. Caso eu estiver editando uma despesa, vai estar aqui dentro. Então, nesse caso, vamos começar a estar, então, definido o corpo de cada tipo de despesa. Despesa simples, né, como o próprio nome já diz, ela é simples mesmo. É só mesmo fazer um insert na tabela de despesas. Então, vai ser insert despesas. Aqui, eu vou pegar qual que é as minhas colunas, ok? É claro que eu também vou ver qual coluna vai ser necessária e qual não vai ser. Só dar uma organizadinha. Beleza. Depois, select. E agora, né, seriam os parâmetros que a minha procedura recebeu. PK eu não preciso porque é uma chave primária, autoincremento, automaticamente ao inserir o registro, o SQL vai definir aquele valor lá. @FK usuários. Beleza. FK despesas e FK despesas fixas não se enquadram nessa situação de despesa simples. Depois, em outras situações, vão se enquadrar, né? Aí vocês vão entender para que servem essas colunas aqui. Ok? Depois, FK contas, descrição, valor, data vencimento. Neste caso aqui, também tem a questão de data de pagamento. Por quê? Eu posso estar inserindo talvez ali uma despesa retroativa. Ela realmente, né, aconteceu e ela também foi paga. Logo, eu vou estar inserindo essa informação aqui. Detalhes, beleza. E agora seria o status da despesa. Que nesse caso vai ser status da despesa também. É claro, né, que minha linguagem de back-end que eu for escolher para poder fazer o consumo dessas procedures vai ter que estar, né, conseguindo passar esses valores da forma mais correta possível para não gerar nenhum problema aqui no SQL Server. Então agora a gente vai partir para a parte da parcelada. Despesa simples é um insert simples na tabela, bem básico, nada difícil. Então vamos agora para a despesa parcelada. Então, o que vai acontecer aqui?
A despesa parcelada é aquela que eu vou passar um determinado valor, uma determinada quantidade de parcelamento, né, de parcelas. O meu sistema ele vai ter que ser capaz de entender o valor cheio que o usuário definiu, pegar a quantidade de parcelas, fazer a divisão, né, entre o valor cheio pela quantidade e retornar qual que seria a quantidade que vai ser atribuído ali mês a mês, beleza? Nesse caso aqui, eu já vou começar a precisar de algumas outras informações, outras variáveis, né, auxiliares, para auxiliar nesses cálculos. Então, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar aqui de alguns parâmetros. Eu até deixei aqui separado, e já, aí eu vou colar aqui e vou explicar para vocês, né, o que é o intuito de cada um deles. Então, vamos lá. Primeiramente, seria o contador de parcelas. Para fazer essa lógica de mês a mês, né, e atribuindo cada vez mais outras parcelas, eu vou precisar de fazer uma estrutura de repetição, que no caso, no SQL Server, eu vou utilizar o while. Então, eu vou definir aqui uma variável, contador de parcelas, né, que vai começar a fazer a contagem de parcelas pela quantidade que eu defini como parâmetro, e assim sendo possível, né, cadastrar mês a mês a quantidade correta de despesas que eu preciso. E aqui agora temos o valor parcelado. O valor parcelado, ele nada mais é do que o cálculo que vai ser feito entre o valor total da despesa com a quantidade de parcelas que o usuário definir. A descrição da parcela, ela vai se auxiliar, nesse caso aqui, para me definir qual que é o número da parcela com o total das parcelas daquela despesa que foi parcelada ou repetível. No momento de implementar, vocês vão entender melhor também como que funciona a descrição da parcela. FK-despesa. Essa variável que é FK-despesa, ela vai ser a responsável por estar definindo o valor ou da coluna FK-despesas ou FK-despesas fixas. Por quê? Se tratando de uma despesa parcelada, eu vou ligar a despesa principal a todas as outras parceladas, para o meu sistema conseguir, em algum momento, caso necessário, entender que aquela despesa ela faz parte de um grupo de despesas parceladas. E o resto do valor parcelado. A gente sabe que na matemática, quando a gente faz uma divisão, nem sempre ela é exata. Então, pode acontecer o seguinte, de eu definir um valor, por exemplo, R$200. E no momento de fazer o parcelamento, esses valores parcelados, eles não sejam totalmente, vamos dizer assim, redondos, vamos dizer assim, né? Se eu faço o cálculo inverso, eu pego o valor que foi gerado, né, definido, diante a divisão, e multiplicar pela quantidade de parcelas, o que pode acontecer? Pode acontecer que falte ali, por exemplo, alguns centavos. Então, eu vou definir uma variável que vai ser o resto do valor parcelado, para me garantir que a soma de todas as parcelas deem corretamente, né, o valor cheio que o meu usuário definiu da sua parcela, né, no início do cadastro. Então, isso aqui vai ser muito importante para a gente. Variáveis definidas, né, que vão ser auxiliares na nossa lógica, vão partir então para a despesa parcelada. O que eu vou fazer aqui? No caso da despesa parcelada, primeiramente eu vou definir qual que seria o valor parcelado. O valor parcelado, como eu informei, é o cálculo do valor total da despesa com a quantidade de parcelas. Valor parcelado recebe a divisão da quantidade do valor total dividido pela quantidade de parcelas. Valor dividido pela quantidade de parcelas. Beleza. Só que acontece aqui. Em caso de divisões não exatas, pode ser que gere, né, várias casas decimais ali depois da vírgula. No caso, uma dízima periódica, por exemplo. Eu vou garantir que, neste caso aqui, o meu sistema ele sempre gere duas casas depois da vírgula. Para isso, eu vou usar a função round. Beleza. Função round que vai ser, primeiramente, aqui o valor, né, que eu quero fazer o arredondamento, e depois seria a precisão, que seria o quê? A quantidade de casas decimais depois da vírgula, se tratando dessa lógica nossa daqui. Beleza, depois que eu definir então o valor parcelado, eu vou pegar e definir o resto do valor parcelado.
resto valor parcelado. O que ele vai receber? Ele vai receber a diferença do valor total, certo? Menos o valor parcelado menos o cálculo do valor parcelado, dividido pela quantidade de parcelas. Então, caso aqui este resultado aqui gere ali um valor redondo, vamos dizer assim, né? Este resto do valor parcelado, ele não vai ser atribuído. Caso aqui gere, por exemplo, uma dízima periódica, né? O que vai acontecer? No momento que eu pegar o meu valor total e subtrair pelo valor parcelado, na verdade aqui é vezes a quantidade de parcelas, eu vou acabar aqui tendo, vamos dizer assim, uma sobra, né, caso ocorra, para mim poder, no final das contas, deixar aquele valor parcelado com o valor dele original. Ok? É claro que depois a gente vai testar bastante essa procedura aqui para poder, né, mostrar de fato os valores que foram gerados. Próximo passo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou gerar a descrição da minha parcela. O que essa descrição da parcela ela vai estar recebendo? Ela vai estar recebendo a descrição que o usuário cadastrou, mais a parcela atual, né? E também o número de parcelas totais. Por quê? Vamos supor que eu cadastrei lá celular. Eu comprei um celular em 10 vezes, então vai ser celular 1/10, celular 1/10, 2/10, celular 3/10, até chegar no celular 10/10. Por quê? Dessa forma, visualmente, eu vou conseguir saber qual o número daquela parcela, daquela despesa do celular. Então é isso que a gente vai estar fazendo. Então aqui, o que eu vou usar? Eu vou usar o concat, né, função interna do SQL, para poder unir trechos de texto, string, com variável, né, com select de coluna e assim por diante. Isso aqui foi uma das primeiras videoaulas, né, aqui no canal, falando sobre o concat. Então, para quem está trabalhando aí no SQL Server, é muito, né, crucial também entender como que funciona o concat, né, para no seu dia a dia aí você conseguir fazer diversas manipulações, seja simples ou complexas, né, e criar para você ali textos misturando colunas, variáveis, próprio string mesmo, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou concatenar descrição, que a descrição, nesse caso aqui, vai ser a descrição que foi passada de parâmetro para a minha procedure. Depois, eu vou concatenar com espaço, né, para que o visual ali fique organizado. Depois, eu vou estar concatenando com o contador de parcelas. Então, como já foi definido aqui em cima, ó, o meu contador de parcelas ele inicia em 1. Beleza? E agora eu vou concatenar com a quantidade de parcelas. Certo? Então, nesse caso aqui, eu estou inicializando a minha descrição de parcelas. Beleza? Vamos lá agora. Então, a gente vai começar a fazer o insert da primeira parcela da minha despesa. Então, vai ser basicamente este insert aqui. Mesma coisa do insert lá de cima, ok? Depois que eu fiz aqui, o que vai acontecer? Eu já tenho a primeira parcela, né, da minha despesa parcelada, ok? Agora eu preciso de gerar as outras parcelas, né, para frente. O que eu vou fazer? Agora eu vou utilizar a variável que foi definida, fkdespesa. Set @fkdespesa recebe scope identity. Relembrando, scope identity, ele vai retornar para mim o último valor da chave primária que foi feita a inserção lá no banco de dados. Agora começa a lógica que eu vou utilizar para alimentar as outras parcelas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou definir uma estrutura de repetição, né, para que até que chegue na quantidade de parcelas que eu defini, até no final delas, né, eu sempre vou repetindo, inserindo uma despesa ali, uma atrás da outra. Só que aqui antes eu vou fazer o seguinte. Update despesas, set fk despesas, recebe @fk
despesa, where pk igual arroba fk despesa. Por que eu estou fazendo isso daqui? Lembrando para vocês que eu defini a coluna FK despesas para me conseguir ligar despesas que são parceladas, ok? Despesas que são parceladas. Logo, também, a minha própria primeira despesa parcelada que eu vou estar inserindo, ela também vai ter esse valor alimentado, certo? Como ela foi feita a inserção e ela que gerou aqui o scope identity, logo eu tenho o PK dessa inserção aqui que foi feita. Então eu vou atualizar aquele próprio registro com o próprio PK dele, para esse vínculo ocorrer. Depois que a gente fizer a manipulação da procedura, né, a utilização, e conseguir fazer um select no banco, vai ficar mais claro ainda como isso aqui funcionou. Então, basicamente inserir a despesa, peguei o PK da despesa, eu vou atualizar a própria despesa que eu acabei de inserir, né, com o próprio PK dela, porém na coluna FK despesas. Porque nesse caso aí, eu sei que aquela despesa ela é parcelada porque ela possui a coluna FK despesas com valor, né? Se é uma despesa simples, não possui a coluna FK despesas com o valor definido. Essa coluna fica como nula. Então serve também de até um parâmetro para mim estar mostrando isso, né, lá no próprio sistema em si, na linguagem de back-end, para estar mostrando, olha, essa despesa ela é uma despesa que foi parcelada. Agora eu vou começar a fazer o meu while para, né, executar a inserção uma a uma das outras parcelas dessa despesa. O que eu vou fazer aqui? Enquanto arroba contador de parcelas for menor que a quantidade de parcelas, eu vou fazer essa estrutura de inserir parcela por parcela, né? Despesa por despesa. Então, contador de parcelas iniciou em 1, beleza. Quantidade de parcelas foi a quantidade de parcelas que eu passei como parâmetro, beleza. Então, enquanto, né, isso for menor que isso, eu vou fazer algo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou reatribuir o meu contador de parcelas. Recebe arroba contador de parcelas mais 1. Por quê? Se eu não atribuo isso daqui e ele está iniciando em 1, certo? Sempre que esse while aqui acontecer, ele nunca vai parar. Por quê? O contador de parcelas ele sempre seria 1, então aqui nunca vai sair, né? Isso acaba gerando um looping. Isso é muito perigoso, por quê? Vamos supor que você né, você tem uma estrutura lá no seu sistema, né, no banco de dados, que você tem um while que ele faz diversas manipulações no seu banco. Por exemplo, ele pode fazer insert, pode fazer update, pode fazer delete, né? E se você tem um while que você não finaliza ele, isso gera um looping, né, no seu banco de dados, e isso vai fazendo manipulação de dados sem parar. Então, isso pode, vamos dizer assim, até fazer com que o seu servidor de SQL Server pare, né? E fora que também, né, vai fazer diversas manipulações em suas tabelas que muitas das vezes podem gerar muitos problemas. Então, se tratando de while, sempre, né, definir ali o mais breve possível, né, enquanto você está montando a estrutura que vai fazer com que você tenha certeza que aquele while ele não vai acontecer mais em algum momento. Beleza? Então é esse set aqui que está fazendo esse procedimento para a gente. Depois, o que eu vou fazer? Depois eu vou definir a nova data de vencimento. Set arroba data vencimento recebe. Por quê? Eu defini aqui a data de vencimento, que seria a primeira data da minha despesa, ok? Mas a partir do momento que ela vai se repetindo mês a mês, eu vou ter que ir incrementando um mês a mais, porque senão eu insiro tudo no mesmo mês, né? Aí o programa fica errado. Então vai ser date add. Então aqui eu estou fazendo, utilizando uma função da SQL interna para poder fazer manipulação de datas. Eu vou adicionar a data, né, um mês a mais. E quais são os parâmetros? Primeiramente, eu tenho que saber o que eu quero adicionar. É o mês, depois eu vou adicionar a quantidade de vezes que eu vou adicionar um mês, né, na minha variável, no meu parâmetro aqui, e depois o que eu estou usando de base.
Então, a cada momento que esse while aqui acontecer, eu estou pegando a data de vencimento atual, né, que se encontra, e estou incrementando ela um mês a mais. Depois, o que eu vou fazer aqui? Eu vou melhorar a minha descrição da parcela. 7, descrição parcela. O que a descrição parcela aqui vai receber? Ela vai receber algo parecido com isso daqui. Na verdade, é a mesma coisa. Por quê? Passou aqui a primeira vez, o meu contador de parcelas ele vai ser como 1. Momento que entrou aqui embaixo, o meu contador de parcelas já está sendo incrementado mais 1. Logo, aqui já seria a próxima parcela da minha despesa. E depois de ter feito isso daqui, eu vou fazer o insert na minha tabela de despesas. Beleza. Só que aqui agora eu tenho que fazer, né, tem algumas diferenças, né, deste insert aqui de cima que aconteceu. E também desse daqui. Então, aqui agora, como eu já tenho o FK da despesa, eu consigo fazer o vínculo da despesa, né, com a despesa que é parcelada. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Depois da coluna FK contas, eu vou colocar FK despesas. E o que eu vou inserir no FK despesas? A variável que eu tenho aqui no momento, FK despesa. Vou passar aqui para FK despesa. Beleza. Descrição, valor, data de vencimento, data de pagamento, detalhes e status da despesa. Nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho aqui o valor. Só que o valor que eu estou passando aqui é o valor que foi passado de parâmetro para a minha procedure. Se eu fizer a inserção deste valor aqui, que é o parâmetro, o que vai acontecer? Eu vou estar informando o valor errado. E eu, na verdade, eu preciso do valor que foi parcelado. Esse daqui, ó. Então, aqui eu passei o valor parcelado. Depois eu tenho data de vencimento, data de pagamento, detalhes e o status da despesa. Ainda falando um pouco em questão de valor, aqui a gente definiu o resto do valor parcelado, porém não utilizou ele ainda. O que eu vou fazer? Aqui no sistema eu vou definir que, caso a divisão entre o valor da despesa com a quantidade de parcelas não for exata, o resto que sobrar ali do cálculo, eu vou estar inserindo sempre na primeira parcela. A primeira parcela é essa parte aqui de cima, antes do while. Então, o que vai acontecer? O meu valor aqui, na verdade, vai ser o valor mais valor parcelado. Então, dessa forma aqui, né, foi a forma que eu defini para a inclusão de uma despesa parcelada. Somente relembrando aqui rapidamente, se o meu tipo for despesa parcelada, né, e claro, o PK da despesa for 0, eu vou definir primeiramente o valor parcelado, que é a quantidade, o valor total pela quantidade de parcelas. Vou definir aqui o resto do valor parcelado, que no caso é a subtração entre o valor total menos o valor parcelado vezes a quantidade de parcelas. Se aqui eu defini a descrição da parcela, né, para mim saber direitinho qual que é a parcela atual, né, da quantidade de totais de parcelas. Faço aqui o insert da primeira parcela, pego qual que foi o PK que foi inserido e armazeno na tabela FK despesa, dou update naquela despesa que acabou de ser inserida somente para definir a coluna FK despesa, faço aqui uma estrutura de repetição para que eu insira a quantidade restante das parcelas. Beleza? Agora vamos então para o tipo repetível. O tipo repetível, né, ele é um pouco parecido com aí a despesa parcelada, só que o que não vai acontecer? Eu não vou dividir a quantidade, o valor total, pela quantidade de parcelas. Eu só vou repetir mês a mês. Beleza? Então, vamos lá então. Aqui, a estrutura vai ser muito parecida. Então, logo, set descrição parcela recebe concat. O concat vai ser descrição com espaço, concatenando com o contador de parcelas.
e aqui a quantidade de parcelas. Beleza, aqui eu defini a minha descrição. Qual que vai ser o próximo passo agora? Eu vou, de fato, já fazer a inserção da primeira parcela. Então, vou copiar aqui. Beleza, para agilizar o processo. Só que relembrando aqui, nesse caso, como não é uma despesa, né, que vai ser parcelada, eu não tenho aqui o valor parcelado, eu só tenho mesmo o valor. Ok, então, fiz o insert aqui da primeira, vamos dizer assim, da primeira despesa, né, a ser repetível. E depois, novamente, set@fk despesa recebe scope identity e o nosso update. Update despesas set fk despesas recebe @pk despesas. Na verdade é fk despesa. O R pk é igual a @fk despesa. Ok. Agora o meu while novamente. While begin int. A mesma ideia da anterior. Enquanto o contador de parcelas for menor que a quantidade, vou fazer algo. Então aqui dentro, set @contador parcelas recebe contador parcelas mais 1. Estou aqui atribuindo, incrementando o valor ao contador de parcelas, se não. Se eu não fizer isso aqui, ele nunca vai sair do while, porque o contador de parcelas sempre será menor que a quantidade de parcelas. Então, relembrando novamente, super importante, vai usar um while, faça ali a condição que o seu while vai parar em algum momento. Caso não fizer isso, né, você pode gerar muitos problemas aí no seu banco de dados, né, e você não quer isso. Beleza. Agora, set descrição parcela vai receber, eu vou copiar aqui e colar para ficar mais rápido. Setou aqui e recebeu. E por fim, o meu insert na tabela de despesas. Beleza. Depois FK contas, FK despesas e aqui vou passar o FK despesas. Beleza. Definir aqui, né, se caso for repetível, definir aqui a descrição da primeira parcela que vai se repetir, beleza? Da primeira despesa ali, né, que vai se repetir. Inserir, ok, a número 1. Peguei dela qual que é o PK que acabou de ser inserido. Alimentei a coluna FK despesas para saber que aquela despesa é uma despesa repetível. Fiz aqui o meu while, né? Enquanto o contador de parcelas for menor que a quantidade, eu vou incrementar as outras repetições. Vamos dar sequência aqui agora para a nossa despesa fixa. Como que essa despesa fixa vai funcionar? Nesse caso aqui, ela vai manipular a tabela de despesas fixas. E qual foi a lógica que eu utilizei? Primeiramente, eu vou inserir na tabela de despesas fixas e depois eu vou inserir na tabela despesa. Por que nessa lógica? Eu não consigo identificar no momento que o usuário está cadastrando uma despesa fixa até quando essa despesa ela vai existir, né? Se eu tentar montar uma lógica que eu vou inserir no meu banco de dados para o resto de todas as datas que o SQL suporta, isso aí vai fazer meu banco crescer de uma forma exorbitante, né? E também vai fazer com que eu muitas das vezes gero ali despesas, né, que o usuário não vai utilizar, ok? Então, vocês vão entender aqui agora a lógica que eu utilizei, né, para estar sendo necessário utilizar a tabela de despesas fixas. Então, insert despesas fixas e aqui vou pegar as colunas dela. Organizando aqui. Beleza. PK eu não preciso, então já vou jogar fora aqui de fato. Vou utilizar FK usuários, FK contas, descrição, valor, data de vencimento e detalhes. E agora vamos fazer um insert nela. Select
arroba FK usuários, arroba FK contas, arroba descrição, arroba valor, arroba data vencimento e arroba detalhes. Nesse momento aqui, eu vou começar a manipular a minha tabela de despesas fixas. Ok, depois que eu fiz isso aqui, eu vou setar FK, arroba FK despesa, recebe, scope identity novamente. Por quê? Agora, como eu vou inserir a minha primeira despesa fixa na tabela despesas, eu vou alimentar a coluna FK despesas fixas, para mim saber que aquela despesa é uma despesa fixa. Porém, eu vou fazer um insert somente, né? E vai ser outra procedure que vai identificar para mim se um determinado período deveria existe uma despesa fixa que está na tabela despesa fixa, porém ela ainda não está na tabela despesas. Logo, porque o usuário ele só vai visualizar a tabela de despesas, ele não vai visualizar a tabela de despesas fixas. Aí eu vou ter que trabalhar numa lógica para fazer com que visualmente, né, isso dê certo. Agora, de fato, eu vou fazer o insert na tabela de despesas. Belezas. Então, FK usuários, FK contas, FK despesas, só que aqui FK despesas é para indicar que é uma despesa repetível ou uma despesa parcelada. Só que aqui vai ser a própria despesa fixa. Descrição, valor, data de vencimento, data de pagamento, detalhes e status. Beleza. Ok. Então, relembrando aqui, inserir na tabela despesa fixa, certo? Definir a variável FK despesa, sendo ela o scope identity, que é o quê? Que é o PK que acabou de ser inserido na tabela despesa fixas. Após isso, o que eu vou fazer? Eu vou inserir de fato um registro na tabela de despesas, sendo daquele usuário, daquela conta. Aqui, né, a coluna FK despesas fixas sendo alimentada para me saber que aquela despesa ela é fixa. Descrição, valor, data de vencimento, pagamento e detalhes. E o status da despesa, isso, né, como se fosse ali, né, uma despesa simples, só que na verdade ela é uma despesa fixa. Então como que... Então vamos supor, estou cadastrando aqui a despesa fixa 19 do mês 5. Beleza, cadastrei ali, na hora que o usuário finalizar o cadastro, ele voltar no mês 5, essa despesa vai estar lá. Quando ele passar para o mês seguinte, o que vai acontecer? O meu sistema, na tabela de despesas mesmo, não vai ter esse registro. Ele vai ter na onde? Na tabela de despesa fixa. Aí qual é a lógica que eu vou trabalhar? Eu vou verificar primeiramente a tabela de despesas fixas, vou verificar quais despesas fixas são daquele usuário e que se adequam no período que ele está, né, querendo estar visualizando ali a despesa. Depois eu vou verificar, tem alguma daquelas despesas fixas que ainda não está na tabela de despesa? Não, todas estão, então eu não faço nada. Agora, se eu encontrar alguma despesa fixa que ainda não está na tabela de despesas naquele mês específico, aí sim eu faço a inserção na tabela de despesas. Dessa forma, eu elimino a necessidade de fazer inserções no banco de dados de forma desnecessária, né? E que também, vamos dizer assim, né? Evito de estar inserindo coisa que o usuário não vai utilizar, que ele nunca vai precisar de ver. Vou evitar de ficar inflando o banco, né, de dados, inserindo informações desnecessárias e assim por diante. Então já temos a despesa simples, a despesa parcelada, a despesa repetível e a despesa fixa. E agora vamos partir para a edição da despesa. A edição da despesa, né, é muito parecido com o que a gente viu na videoaula anterior. Na verdade, é a mesma coisa, né, sobre a contas. É o momento que eu vou fazer o update. No momento que eu vou fazer o update, o meu parâmetro PK despesas, ele é sempre maior que 0. Então, vai cair aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Update despesas 7. Aí, agora eu vou ter aqui as opções que eu vou poder fazer as alterações. Eu vou ter FK contas, recebe arroba FK contas. Vou ter arroba descrição,
Na verdade, aqui é a coluna descrição, né? E não a variável descrição. Vou ter o valor, recebe arroba valor, data vencimento, recebe arroba data vencimento, data pagamento, recebe arroba data pagamento e os detalhes. Arroba detalhes, beleza? E aqui também eu vou alterar o status da despesa. Porque eu posso definir que a minha tela de edição, eu tenha lá a opção, por exemplo, de setar que aquela despesa ela é paga, né, ou não paga, por exemplo. Ok. O where, né, sempre lembrar do where, senão você vai estar fazendo o update em todos os registros da tabela. Where pk é igual a arroba pk despesas. Então, vamos dizer assim, né, essa procedure comparado com a procedure anterior, ela tem muito mais conteúdo, né, ela tem muito mais outros comandos, né, que a gente não utilizou nas procedures até o momento, mas foi necessário para ser possível, né, termos essa lógica aqui. Vamos agora dar um F5 para poder fazer a criação da procedure. Vamos lá. Comandos concluídos com êxito. Aqui eu já vou deixar como alter, caso for necessário fazer qualquer alteração aqui dentro, né, no momento que a gente for testar. Então vamos fazer aqui o seguinte. Vamos começar a testar a nossa procedure. Bora lá. Esse bloco aqui embaixo eu deixei ele para poder fazer, de fato, a execução da procedure e está fazendo os testes. Então eu vou colocar aqui o exec para a gente testar a procedure. Exec. Beleza, aqui eu vou tirar e colocar igual só para poder definir os valores. Beleza. Então vamos começar aqui. Primeiramente eu preciso então do PK da despesa. Nesse caso eu vou passar a 0, pois eu vou estar criando uma despesa nova, certo? Depois eu preciso de passar qual que é o verificado do usuário. Para isso eu tenho que verificar os meus usuários válidos lá no banco de dados. From usuários. Eu tenho usuário 1 ou 2. Vou utilizar o número 1. E depois vai ficar contas. Select all from contas. Então eu tenho aqui usuário 1 e 2 e todas essas contas aqui. Só que aqui o seguinte, o usuário 1, ele possui essas duas contas aqui, né? Por conta da coluna vai ficar usuário. E o usuário 2 possui essas duas colunas aqui. O que eu vou fazer, né? Para, vamos dizer assim, né? Ser a informação mais correta a ser, né, utilizada a procedure. Se eu passar o PK do usuário 1, eu preciso de passar as contas que estão vinculadas ao usuário 1. Se eu passar o PK do usuário 2, eu preciso de passar as contas que estão vinculadas ao PK do usuário 2. Como eu estou passando aqui o número 1, ou eu vou passar ou a 7 ou a 8. Eu vou passar aqui a 7. Vai ficar contas. Aqui eu vou colocar, por exemplo, vou colocar despesa, vai ficar despesa simples. Ok? Qual que vai ser o valor? 250. Qual que é a data de vencimento? Aqui, date time, formato inglês, né? Padrão do SQL. Colocar 20/5/2024. Qual que é a data de pagamento? A data de pagamento aqui vai ser vazia. Por quê? Eu não vou estar alimentando ela. Quais vão ser os detalhes? Esta é uma despesa simples. Beleza, status da despesa, que nesse caso aqui vai ser, vamos conferir aqui, o status da despesa ele pode ser 0 ou 1, né, por conta que 0 é como não paga e 1 é como estando paga. Vou passar aqui 0. Tipo da despesa, simples, né, e quantidade de parcelas também nesse caso vai ser 0, porque ela é simples, né, ela não vai se repetir nem vai ser parcelada. Beleza? E aqui depois, select all from despesas.
E eu também vou fazer um das despesas fixas, né? Porque em outro momento a gente vai estar testando. Então, select all from despesas, não tenho nenhuma despesa aqui dentro e também nem na despesa fixa. Só que nesse caso, a despesa fixa, nessa primeira execução, ela não vai fazer diferença nenhuma, beleza? Então agora vamos testar e conferir se a nossa tabela vai ser atribuída alguma informação a ela. Vamos lá. Exec. Beleza. Deu aqui um erro de sintaxe. Deixa eu ver o que é aqui. Exec procedure. Aqui não tem a palavra procedure não. Exec 0 linhas afetadas. Por que deu 0 linhas afetadas? Vamos ver aqui o que aconteceu. O meu parâmetro tipo despesa faltou aqui simples. Eu coloquei somente sim. Por isso que deu errado e não entrou, né, em nenhum desses ifs. Vamos executar de novo. Beleza, uma linha afetada, então alguma coisa aconteceu. Vamos testar se a tabela agora está alimentada? Select all from despesas. Beleza. Tenho aqui PK1, que é a despesa que acabou de ser incluída, FK usuário 1, FK despesas fixas nulo, por quê? Não é uma despesa fixa, nenhuma despesa parcelada, nenhuma despesa repetível. FK conta 7, foi a que a gente passou. Descrição da despesa, despesa simples, valor 250, data de vencimento 20/5/2024, ok? Data de pagamento. O que acontece aqui? Como eu passei vazio na data de pagamento, no SQL Server eu não consigo ter uma informação numa coluna do tipo datetime, né, sendo realmente vazia. O que o SQL faz? Automaticamente ele gera para a gente a primeira data que ele consegue atender, que nesse caso aqui foi 1900. Então o que eu vou fazer? Nos outros momentos que eu vou cadastrar, fazer o insert da minha despesa, caso a minha data de pagamento ela vier vazia, eu vou transformar ela em nulo, porque nulo o SQL vai entender, só que vazio não. Então vamos fazer aqui o seguinte, isso pode acontecer para todos os tipos de despesas então. Aqui em cima eu vou fazer o seguinte, fazer aqui, set @data pagamento recebe. Se data pagamento for igual a vazio, vai setar como nulo. Do contrário, recebe a própria data pagamento. Eu poderia aqui também fazer um if else. Quer ver aqui, ó? If @data pagamento for igual a vazio, begin end. Set @data pagamento recebe nulo. Só que olha para vocês ver que o quanto mais foi simples utilizar esse set aqui com o if. O que o if vai fazer? A minha condição. Se isso aqui for verdadeiro, isso aqui acontece. Do contrário, isso daqui acontece. Então, se a minha data de pagamento for nula, eu transformo ela em nulo. Então, nulo vai ser atribuído à variável data de pagamento. Caso ao contrário, o conteúdo da data de pagamento vai ser atribuído na variável aqui agora, data de pagamento. Então, caso for necessário você fazer em alguns momentos, né, você pode utilizar o if às vezes do if, né? Fica muito mais simples, né? E fica, vamos dizer assim, menos linha de código, né? Um código mais limpo, né? Um código visualmente melhor também, mais agradável. Ok, o detalhes aqui, esta é uma despesa simples, e o status 0, que seria despesa não paga. Vamos fazer o seguinte então, vamos testar se essa implementação que eu fiz aqui, ela agora está funcional. O que eu vou fazer? Eu vou deletar a minha tabela de despesas. Beleza, agora eu não tenho mais nenhuma informação não. Vamos executar a procedura novamente. Exec. Beleza. Olha, aqui ainda, ó, a data de pagamento ainda, né, ela ficou atribuída com essa informação aqui. Vamos ver melhor o que aconteceu. Vamos fazer alguns testes aqui então. O que eu vou estar fazendo aqui? Antes do momento de entrar aqui dentro do meu if, eu vou fazer um select
data pagamento. Só para eu poder ver o que é essa data de pagamento aqui, né? Ela tem de valor assim que a procedure é executada. Vamos rodar a procedure de novo. Ah, sim. Então, o que aconteceu aqui? Só de eu estar passando a data de pagamento, né, que no caso é do tipo datetime, só de mim estar passando ela como vazia, ela já, né, começa a procedure tendo esse valor aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que passar ela como nulo. Aí sim. Então, aqui não preciso mais de select. E esse tratamento aqui acabou não fazendo efeito nesse caso. Vou deletar as despesas, né? Sem despesas vinculadas. Vou executar de novo. Olha, executei. Eu esqueci de salvar a procedure antes. Procedure salva, deletei a tabela. E executei. Beleza, linha afetada. Agora vamos testar. Agora sim, ó, a data de vencimento veio nulo. Nisso, o que vai acontecer? No momento de cadastrar uma despesa nova, o meu back-end, a minha linguagem back-end, vai ter que saber se o usuário não incluiu a informação data de pagamento, eu vou ter que passar para procedure nulo e não vazio. Se eu passar vazio, ele vai alimentar a coluna data de pagamento como sendo a primeira data que o SQL consegue entender, ok? E isso também, né, pode atrapalhar o sistema em algum momento. Aí acaba que, testando as procedures, né, verificando como ela está trabalhando com os dados, depois eu consigo, né, fazer de uma melhor maneira possível a forma do linguagem back-end mandar as informações para o banco de dados e aí sim a procedure conseguir trabalhar da melhor maneira possível. Então essa foi, né, o teste da despesa simples. Vamos partir agora para a despesa parcelada. Então, o tipo de despesa agora é parcelada. Ela ainda vai continuar sendo do FK usuário 1, FK conta 7, isso não faz diferença. Agora vai ser a despesa parcelada. Ela vai ter o valor de 190, ok? A data de vencimento dela vai ser a partir do dia 1/5. Data de pagamento null. Essa é uma despesa parcelada em, vou colocar aqui 10 vezes. Status da despesa 0, tipo de despesa parcelada, quantidade de parcela 10 vezes. Só que parcelando em 10 vezes, eu sei que isso aqui, né, no momento de fazer a divisão, ele vai dar um valor ali, né, bem redondo. Vou colocar então aqui em 7 vezes, né, que aí, vamos dizer assim, fica um cálculo mais complexo, ok? Parcelada em 7 vezes. Então vai ser 190 parcelada em 7. Então vamos lá. Fazendo select na tabela despesas. Somente tem a despesa simples que a gente cadastrou. Vamos executar agora a despesa parcelada. Ok, tá vendo? Quantidade, um monte de linhas que foram afetadas. Vamos conferir agora a tabela como que ela ficou. Olha para vocês verem. Aqui eu tenho o primeiro registro, que seria a despesa simples, né? E o restante de despesa parcelada. E será que gerou de fato 7 parcelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realmente foi 7 parcelas. Vamos conferir aqui os valores. FK dos usuários 1, né? FK despesa, que no caso aqui está como 6. 6 porque foi o PK da primeira despesa parcelada que foi incluída. FK despesas fixas nulo. A conta 7. A descrição despesa parcelada. Olha, aqui já tem um probleminha. Por quê? Eu defini, né, na minha lógica que eu teria que ter o número da parcela com, né, o número da parcela atual com a quantidade total de parcelas. Só que aqui deu um probleminha. Depois vamos conferir o que aconteceu. Os valores, aqui veio, olha, 217 na primeira parcela. E não 27 e 14, né, igual está aqui nas outras. Vamos corrigir também. A questão da data iniciou em 1/5/2024 e aqui realmente foi incrementando mês a mês. Data de pagamento nulo e os detalhes da minha despesa. Então vamos aí fazer então a correção dos problemas que aconteceu. Primeiro problema, a descrição, e o outro é o valor que foi inserido no primeiro
No primeiro parâmetro aqui, né? Na primeira parcela. Vamos lá. Então, a descrição foi um desses problemas. Então, aqui agora na despesa parcelada. Deixa eu ver aqui o que eu utilizei no momento de inserir na despesa. Eu usei a descrição e não a variável descrição parcelada. A mesma coisa aconteceu aqui em cima? Aconteceu aqui em cima. Eu utilizei a descrição na coluna descrição, ao invés de ser a descrição parcelada. E o valor, o que aconteceu aqui? O valor é a variável valor mais o valor parcelado. Aqui ficou errado, aqui deveria ser valor parcelado mais o resto do valor parcelado. Aí sim. Então, vamos fazer aqui o seguinte, vamos limpar a tabela de despesas e vamos chamar a procedure novamente. Executando, vamos testar agora. Olha, agora parece que ficou melhor, né? Então, o que aconteceu aqui? FK da despesa, que é o PK da primeira parcela, vamos dizer assim, né, que foi inserida a despesa, as contas, a descrição, tá vendo agora? Vocês podem ver que vai parcela 1 de 7, parcela 2 de 7, 3 de 7 e assim por diante. Os valores. Então, o que aconteceu aqui? A minha divisão gerou 27,14, né? Nas 6 últimas e 27,16 na primeira. Isso realmente por conta que não foi uma divisão exata. Vamos agora fazer o cálculo então inverso para a gente ver se a somatória destes valores parcelados aqui vai resultar no valor total, que seria 190. Vou abrir aqui a calculadora. Então vamos lá. Eu tenho aqui 6 parcelas de 27,14, 6 vezes 27,14, mais uma de 27,16, que totaliza 190, tá vendo? Foi o valor real que nós definimos no cadastro da despesa. E os detalhes, essa é uma despesa parcelada em 7 vezes. Então, funcionou corretamente, né? Nesse sentido de ser uma despesa parcelada. Vou deletar a tabela. Agora vamos passar para a despesa repetível. Antes de passar aqui, vamos só conferir se os problemas que aconteceu na despesa parcelada relacionada à descrição e o valor foram os mesmos que acabou ficando aqui despercebido. Aqui realmente foi, no ato de inserir a descrição, não é a própria descrição que foi passada de parâmetro, e sim a descrição da parcela. Aqui também tem que corrigir. Aqui, nesse caso, não tenho, né, o resto do valor parcelado, né, porque é uma despesa repetível. Então, a correção aqui está feita. Vamos trocar. Aqui é uma despesa repetível. E tipo de despesa repetível. Então, vai ser 15. Data de vencimento aqui eu vou colocar dia 27. E a quantidade de repetições vão ser 12. Vamos testar? Exec. Select na tabela. Olha aqui para vocês verem. Inseriu as informações, FK do usuário, FK da despesa, né? Fazendo referência à primeira despesa que foi inserida. FK contas, a descrição aqui faltou, tá vendo? Novamente, colocar o número inicial com a quantidade total, né? O valor aqui repetiu corretamente. Aqui também não incrementou um mês a mais, se manteve o mesmo. Vamos fazer as correções. Então, na parte do repetível, a primeira coisa que aconteceu foi na questão do texto aqui. Descrição parcela. Descrição parcela. While. Descrição parcela. Eu devo que eu não salvei antes de executar a procedura, não. E como a data também deu errado já, @data vencimento recebe date add month mês @data vencimento. Ok, agora eu salvei, vamos testar. Vou deletar a tabela de despesas, vou chamar de novo. Ok, agora vamos testar. De fato, antes eu só não tinha, apesar de ter feito a modificação, eu não tinha salvo a procedure, por isso que ela continua executando, né, da maneira incorreta.
Aqui na parte da descrição, então, a gente tem, né, desde a primeira repetição até a última, né? Então, desde 1 de 12 até 12 de 12. Os valores e na data aqui de vencimento, agora está incrementando mês a mês, tá vendo? Nesse caso, vão ser 12 vezes. Logo, a nossa despesa repetível também funcionou corretamente. Vamos agora para a parte da despesa que é fixa. Eu vou deletar a tabela de despesas. Como aqui agora vai ser feita a manipulação também da tabela de despesas fixas, né? Vou conferir se tem alguma informação dentro das despesas fixas. Não tem, a tabela está vazia. Vamos, então, começar a fazer aqui a chamada, né, a definição dos parâmetros. Tipo de despesa repetível. Essa é uma despesa, quer dizer, fixa, né? Essa é uma despesa fixa. Vou colocar um valor aqui de 1.505. Data de vencimento, 25/5/2024. Data de pagamento nula. Detalhes. Esta é uma despesa fixa. Nesse caso aqui agora, a quantidade de parcelas vão ser 0, né? Porque não se enquadra na nossa situação. Então, vamos testar se, né, o cadastro da despesa fixa vai ser feita corretamente. Selecionando, executando, né? Houve linhas afetadas. Vamos fazer agora os selects aqui. Eu vou inverter aqui porque a sequência de insert primeiro é na despesa fixa e depois na própria despesa. Select executando. Aqui é a manipulação, então, da tabela de despesa fixa. Então, o que eu tenho aqui? FK do usuário 1, FK da conta, descrição da despesa, o valor dela, a data de vencimento e os detalhes. Agora, na tabela de despesas de fato, eu tenho FK do usuário 1, FK despesa nulo, FK despesa fixa, que é o PK da despesa fixa, que foi inserido na outra tabela, a conta, a descrição, o valor, a data de vencimento, a data de pagamento e os detalhes. E também o status da despesa, porque aqui ela está como não paga. Aí, né, quem vai alimentar, vamos supor, no próximo mês, a tabela despesa relacionada à despesa fixa, vai ser a procedure que vai listar essas despesas, que vai ser a nossa próxima videoaula, certo? Aqui eu vou estar separando as videoaulas das procedures de despesas em 3 partes, porque como são procedures mais complexas, vai demandar mais tempo para elas serem realizadas, ok? Então eu vou dividir não somente em um vídeo, em mais vídeos, né? Até para ficar melhor para vocês estarem assistindo esses vídeos aí e não ficar um vídeo muito extenso. É isso aí, pessoal. Espero muito que tenham gostado dessa videoaula de hoje. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixe seu like, também deixe o seu comentário, né? E me fala aí o que você achou de tudo que foi utilizado nessa procedure. Na próxima videoaula, então, eu vou estar falando sobre a procedure de fazer a exclusão das despesas, tá ok? Espero vocês aí na próxima videoaula e até breve.